Voltamos, meus queridos, e hoje, então, para nós vermos um grande conflito, um dos fatos mais importantes, um dos processos mais importantes, gente, tá, da história europeia e mundial. Que, afinal, que processo tão importante é esse? É esse aqui, né, gente? As chamadas, o quê? Guerras Napoleônicas. Para nós lembrarmos, gente, tá? O que representa exatamente o que nós estamos estudando? Um período chamado de Era das Revoluções Burguesas. A chamada Era das Revoluções Burguesas é um período, né, gente, que vai das revoluções inglesas do século XVII até 1848, Primavera dos Povos, onde a burguesia tenta destruir exatamente o antigo regime, né, o absolutismo e chegar ao poder. Então dá uma olhada aí, a primeira grande causa da chamada Era Napoleônica. É o resultado das ideias revolucionárias liberais burguesas, que quer destruir exatamente o antigo regime para a burguesia modernizar, liberalizar as economias, né, e tornar-se, né, tomar o poder político, na verdade. Segundo ponto, gente, tá? É uma disputa pelo controle geopolítico e comercial europeu entre a Inglaterra, que havia ocorrido, né, havia feito a Revolução Industrial, e a França, que vai fazer de tudo para desenvolver a sua indústria e concorrer exatamente com a Inglaterra, como veremos no famoso bloqueio continental. Então, esse é um período, gente, na França, conhecido como período da Grande Guerra Francesa, que vai de 1792, né, aí quando mais ou menos quando os jacobinos assumiam o poder, né, na Revolução Francesa, até 1815, quando Napoleão é derrotado em Waterloo e vai para a ilha de Santa Helena, ok? E aí com a participação especial do meu grande Snow, que é normalmente comportado, gente, mas agora deu uma aquadinha aí. Gente fina ele, depois eu te mostro. Então sabemos, gente, né, que o período da Grande Guerra, então, foi um período da Revolução Francesa e Era Napoleônica, onde a burguesia tenta assumir o poder político, desenvolver a economia e fortalecer a França na Europa. Também, gente, nós temos o quê? Várias coalizões, né, anti-bonapartistas, que alguns falam que foram 10, outros 8, mas de fato foram 9 grandes coalizões formadas por várias nações europeias para impedir o expansionismo das ideias liberais burguesas, né, e o expansionismo geopolítico da França. Então isso é o grande ponto nós compreendermos. É um período de ascensão burguesa e é um período de decadência, né, do antigo regime. Então, nesse momento, nós vemos um grande ponto, né? Que aqui a gente não vai se preocupar em colocar consulado, império e 100 dias, mas sim mostrar a importância das guerras napoleônicas, que é o Código Civil Napoleônico, o grande, onde ele tentou modernizar as instituições, a lei, né? A questão jurídica francesa para modernizar a França. Então, a gente segue, gente, tá? E de uma forma bem simples, eu vou mostrar para vocês, certo? A forma com que Napoleão se expandiu e o que significou a expansão napoleônica. Então, primeiro ponto. Quando ele fez o famoso bloqueio continental, como a gente está vendo aqui. Por que ele fez o bloqueio em 1806? A tentativa era enfraquecer geopoliticamente, economicamente, a Inglaterra, né? É um bloqueio do continente europeu, proibido de comercializar com a Inglaterra, ou a Inglaterra proibido de comercializar com o continente europeu. Vamos analisar o mapa, gente? Certo? Então, nós vimos, tá, historicamente, que o bloqueio era uma tentativa de fortalecimento econômico da Europa, mas que deu errado por quê? Porque a França não vai conseguir substituir a Inglaterra no mercado internacional, né? Na questão de vender manufaturas e comprar os chamados commodities. E aí, com o tempo, começa a enfraquecer esse poder, então, napoleônico geopolítico da França. Olhamos lá, então. O primeiro país, gente, tá, que furou o bloqueio, muito estudado por nós, foi Portugal. Por quê? Porque Portugal dependia, então, certo, da Inglaterra no mercado internacional desde o Tratado de Methuen de 1703, conhecido como, né, panos e vinhos. Então, na época, Dom João, príncipe regente, furou, Napoleão invadiu, certo? Quando Napoleão invadiu Portugal, a família real fugiu para o Brasil, como tu está lendo,
E aí o Brasil tornar-se-á o único país monarquista da América pós-independência. Segundo, ele também invade, então, a Espanha, derruba Carlos IV, impede o seu filho, Fernando VII, de assumir os Bourbons e coloca o irmão dele, José Bonaparte, ou José I, no poder. Por isso foi o auge, gente, tá? Do Império Napoleônico. O domínio de Portugal, o domínio da Espanha, rica em vinho, azeite de oliva, trigo, cereais. Correto? Mas geopoliticamente, lembrar então que a família real fugiu ao Brasil, Brasil tornou-se a única monarquia. E quando ele invade a Espanha, olha, gente, que importante isso. Ele enfraquece a Espanha como potência e diminui a força dela na colonização da América. Por isso, nós vamos ter entre 1808, depois eu vou te explicar também, a 25, a independência da América Espanhola, ocorrida no processo de independência também do Brasil. Ou melhor, o Brasil se tornou independente no processo de independência da América Latina. E dessa forma, então, gente, a era napoleônica é considerada um fator decisivo na geopolítica. Por quê? A consequência da invasão de Portugal e Espanha levará à independência da América Espanhola. Qual foi o grande erro, lembra, gente, de Napoleão? Ter invadido a Rússia, e onde começa, então, gente, a decadência. E por quê? Lembra, gente? Certo? Que tu estudou no colégio? Porque quando ele invade a Rússia, sai da cabeça do general Kutuzov, marechal russo, a tática da terra arrasada, que irá derrotar Napoleão Bonaparte e, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Certo? Aí, então, Napoleão é derrotado e enfraquece na Rússia. Depois é derrotado, então, gente, tá? Em Leipzig e é exilado na ilha de Elba. Mesmo, gente, retomando o poder nos 100 dias, em 1815, ele é derrotado em Waterloo. E aí é exilado definitivamente na ilha de Santa Helena. Marcos, o que é importante para nós nesse grande conflito da Revolução Francesa e era napoleônica? Agora, atento. Vamos lá? Primeiro, a expansão do liberalismo e a queda do antigo regime. A expansão napoleônica, lembrando sempre que ele representa o liberalismo e os girondinos, inclusive a sua coroação, coroa a era das revoluções burguesas. Então, é importante porque ele ajudou a destruir na Europa as bases do antigo regime. Beleza? Fim do Sacro Império Romano-Germânico, gente. Quando ele destrói o Sacro Império Romano-Germânico, que durava 1000 anos, certo? Ele transformou, certo? A geopolítica europeia. Então, olha a importância. Destruir um império de 1000 anos chamado Sacro Império Romano-Germânico. A modernização da Europa e a destruição das fronteiras. Vamos de novo, gente? O enfraquecimento da Espanha e independência da América Latina. Daí, gente, tá, os historiadores classificarem a história europeia entre antes e depois da era napoleônica. Certo? Pô, na América, a independência. Na Europa, a destruição do Sacro Império Romano-Germânico. Olha a importância da era napoleônica. E também do fortalecimento do sentimento nacionalista, que levará posteriormente às unificações da Itália e da Alemanha. E dessa forma, né, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Certo? Ah, Marcos, é 100 anos depois, 100 e poucos. Mas, gente, o que eu estou te mostrando nesse curso de guerras, né? Guerras políticas, né? A geopolítica europeia, as guerras modernas, que sempre é uma dança de cadeiras. Um conflito gerado hoje vai influenciar um conflito daqui a 100 anos. E por isso é extremamente importante. E por último, o fortalecimento do Império Britânico, a chamada Pax Britânica, como era a Pax Romana, né, pessoal, na Antiguidade. E aí, então, a Inglaterra, que no final destrói em Waterloo, né, o Napoleão e a França, vai organizar, daqui a pouco eu vou te explicar, o Congresso de Viena. E vai rearticular, então, um mapa político europeu. Então, começa nesse momento, de fato, a Pax Britânica, que é o século XIX, início do século XX, onde a Inglaterra tornou-se a grande poder político, grande potência política europeia. E nesse período morreram cerca de 6 milhões de pessoas, certo? Mas por que era napoleônica? Por um conflito capitalista e geopolítica
que é o conflito pelas disputas, tá, de mercado consumidor entre as duas potências europeias. A Inglaterra, que está em plena ascensão, e a França, que está em decadência. Então, digamos que a era napoleônica foi uma tentativa incessante, né, de transformar a França, ou manter a França como grande potência. Deu errado, e a Inglaterra saiu fortalecida, e surge, então, a Pax Britânica, o domínio inglês no século XIX. Entendeu a importância da geopolítica, então, da era napoleônica? Revisando, né? Enfraquecimento do colonialismo ibérico, independência da América Latina, destruição das fronteiras europeias da Europa, fim do Sacro Império Romano-Germânico, certo? No final, derrota de Napoleão e fortalecimento da Inglaterra, que deu início à Pax Britânica, o domínio, né, da Inglaterra no século XIX. Certo, gente? Mais um conflito legal que a gente estudou aí, mais um conflito legal para entender a geopolítica europeia, porque nenhum conflito é legal, né? Valeu, gente! Já voltamos aí.